pessoal, sejam bem-vindos a mais um LGPD pelo mundo. Hoje nós vamos falar sobre as leis de proteção de dados aqui de Singapura. Com a crescente importância da tecnologia e do uso da internet, a privacidade e a segurança dos nossos dados, elas tornaram-se uma preocupação crucial. Não só aí com a LGPD no Brasil, mas no mundo inteiro. Razão pela qual, juntamente com a minha paixão por viajar, a gente resolveu criar esse canal LGPD pelo mundo para fazer um overview do que está acontecendo aí mundo afora sobre as leis de proteção de dados de cada país que eu visito. Amanhecemos em Singapura, chegamos de madrugada, super tarde. E assim, apesar de que era muito escuro, já deu para ver uma total diferença nas ruas, tudo absolutamente limpo e organizado. Enfim, vou mostrar para vocês depois. Por hora, é bom dia Singapura. Ok, gente, que é a LGPD pelo mundo. Nós estamos em Singapura, como vocês podem observar, e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do que está acontecendo com a lei de proteção de dados daqui, local. Eles têm, desde 2021, a lei. Agora, no final do ano, mais ou menos na mesma época dos Emirados Árabes, essa lei de proteção de dados local. Obviamente, como todas as outras, se inspirou no GDPR, mas ela é bem mais... Deixa eu explicar. Aqui, como é um país capitalista, obviamente eles privilegiaram um pouco as empresas em detrimento dos dados dos titulares. Um exemplo são os dados sensíveis. A gente percebe que aqui eles não têm preocupação com os dados sensíveis. A única coisa que a lei local daqui diz sobre dados sensíveis é que eles precisam ser tratados com um pouco mais de cuidado. Mas não tem, por exemplo, a especificidade da LGPD ou do GDPR, onde mostra que dados sensíveis são, por exemplo, dados de saúde, biometria, dados de religião ou política. Essas especificações não tem. Tampouco um tratamento específico mais rigoroso para isso. A lei só menciona que ele deve ser tratado com um pouco mais de cuidado. Então, o PDPL local, ele atualizou os regulamentos em relação à transferência de dados pessoais para fora de Singapura. E aproveitando aí a deixa que a ANPD acaba de regular ou ao menos, esclarecer as bases sobre os dados de pessoas não naturais, ou seja, pessoas falecidas, a lei de Singapura também, nessa parte em relação à transferência internacional de dados, eles deram uma atenção especial sobre quem poderia, ou que pessoas poderiam exercer os direitos em relação à divulgação de dados pessoais desses indivíduos já falecidos. Então, assim, o segredo é usar shortinho fresco, olha só, um vestido bem fresco, bastante confortável a tela, chapéu, porque é um calor do cão e sol o tempo inteiro, ainda mais pra mim que tenho melasma, e lógico, o shortinho que não pode faltar. Então, e óculos de sol, obviamente, porque o sol é de matar, e é isso. Look para Singapura. Bem, outra particularidade da lei local é sobre o consentimento. A LGPD especifica que o consentimento deve ser livre, inequívoco e genuinamente obtido, já que ele tem certa flexibilidade. Por exemplo, o consentimento aqui é chamado de consentimento considerado. Vamos colocar assim, numa tradução livre. Significa que, diferentemente do consentimento da LGPD ou do GDPR, onde o consentimento ele é inequívoco e específico para aquela finalidade, o consentimento daqui ele é um pouco mais elástico. Vamos dizer assim, esse considerado significa
que se você pegou o consentimento para determinada finalidade, mas aquela finalidade ela tem relação com outras finalidades próximas, a lei local entende que o usuário ele haveria consentido também para aquela situação outra. A gente pegou esse ônibus de 2 andares para o andar de cima. Olha lá o Jar. Deixa eu aproveitar aqui para gravar a vista. Nós subimos no ônibus de 2 andares e dali foi bem bacana para a gente ter uma visão da cidade enquanto o ônibus fazia seu percurso. E realmente é uma cidade bem moderna, muito limpa e organizada. Lembra Dubai em muitos aspectos, só que bem verde. E é um centro financeiro enorme, muito sofisticado. Como é uma ilha pequena, não existe assim tantas atrações turísticas como Dubai. Acredito que uma escala para visitar algum outro país asiático, entre, por exemplo, aí Brasil e aqui, já seria suficiente. Então, quando forem visitar qualquer país por esses lados, vale muito a pena passar uma escala de 3 dias aqui e visitar sobretudo a região de Marina Bay. Bom, Singapura também é chamada de Garden City e não é à toa, é uma das cidades considerada mais verde do mundo, coberta de jardins, o clima tropical, o tempo inteiro é verão aqui, o ano todo não existe inverno e verão, portanto um clima propício para crescer toda essa vegetação incrível que tem aqui. O nome Singapura é uma junção de Sing em malaio, que significa leão, e Por em sânscrito, que significa cidade. Então aí a junção do malaio e o sânscrito, Singapura, leão, cidade. Por isso que o símbolo da cidade é um leão. Bom, momento tips de viagem 2. Eu já falei do shortinho embaixo do vestido. Eu gosto de andar de vestido, né? Comprido de preferência, mas eu ando de chinelo, ó, de sandália, tipo essa aqui, né? Taxinha. Só que assim, obviamente, ontem a gente andou, se não me engano, foram 14 quilômetros, uma coisa assim, mas eu já cheguei a andar 18 quilômetros em viagem. O Jarmo anda de tênis, eu às vezes boto tênis, mas em geral, em climas bem quentes, assim, eu prefiro sandalinha. E o que acontece? Obviamente, num clima úmido como é aqui, soa o pé, você faz machucado. Eu, por exemplo, sou tendente à espinha, olha só, me nascem espinhas enormes. Mas uma dica importantíssima que tem que andar na bolsa, gente, eu carrego isso aqui. Ai, caiu. Olha só, vou mostrar bem pertinho. É isso que é para calo, quando machuca o pé. Eu, por exemplo, já tô com um, quer ver? Vou mostrar. Olha só meu pé, todo amassado. Esse aqui eu já ganhei ontem. Aí hoje tá começando a ficar vermelho aqui, ó. Tá vendo onde bate daí? O que eu faço? Eu coloco isso aqui. Isso ajuda horrores. Pelo menos band-aid, né? Porque andar o dia inteiro, quilômetros. A sandalinha não machuca, essa sandalinha ela é de um couro super fininho, olha só, uma delícia, pelica mesmo, ela é bem macia, mas mesmo assim, o roce, sobretudo para mim ali nessa parte do dedo, sempre me machuca. Então assim, ontem eu vim com bastante coisa, a gente passou o dia inteirinho fora, aí o Jarmo ele carregou minha bolsa, mas quando não tem ninguém para carregar minha bolsa, eu ando com muito pouca coisa. Hoje, por exemplo, eu tô com essa bolsinha pequenininha, cabe o celular, meu batonzinho e então assim, nada de peso. Quando eu tenho que carregar bolsa, alguma coisa, eu tenho uma mochila pequena, bem monona, né? Porque eu não posso estragar meu outfit. Então eu uso ela para botar garrafa de água, que é sempre bom. No caso aqui, a gente vai parando e vai comprando água. Mas às vezes eu ando com garrafa de água, bateria de celular, carregador, né? Aqui eu tenho. Na minha bolsa aqui eu tenho o carregador
de celular, que é esse aqui, minha bateria extra, que sempre acaba, né? Eu passo o dia inteiro gravando. Eu tenho esse aparelhinho que é onde eu carrego internet para todo lado. Eu compro o chip, coloco nele e é um modem pequenininho de viagem. Eu sempre ando com ele nos lugares onde eu vou. Eu compro o chip, coloco aqui, sempre tenho internet barata. O chip do local. Esse chip, por exemplo, a gente comprou. Você compra a quantidade que você acha que vai usar. A gente vai ficar aqui 5 dias, compramos pouco. Então, assim, é sempre bom ter essas dicas de viagem pra gente não sofrer muito, né? Só um pouquinho. Como todas as outras legislações, existem legislações específicas, como para o setor bancário, setor da saúde. São legislações antigas, por exemplo, aqui a do setor bancário é uma lei de 1970. Telecomunicações, óbvio, né? Essa lei está em toda parte. A lei de telecomunicações daqui, ela é de 1999. E tem as leis de hospitais e clínicas privados, as leis relativas aí aos agentes de saúde, que também inclui dentro do escopo legal vários artigos sobre a proteção dos dados, cada um voltado para o seu setor. Por último, temos aí o setor financeiro, óbvio, né? Não poderia ser diferente. A Autoridade Monetária de Singapura, MAS, né? Mas ela também, de 1970, também especifica algumas diretrizes e avisos nesse sentido de higiene cibernética, avisos de diretrizes sobre gerenciamento de risco tecnológico, diretrizes sobre terceirização. E tudo isso, todos esse arcabouço legal específico vão ter aí sua proteção aos direitos individuais do titular e sempre focada para a proteção de dados. Bom, a gente pegou já o ônibus, que bem bacana, e agora a gente vai experimentar o metrô. E eu achei, pelo menos assim, a princípio, a gente está só entrando, bem parecido com o metrô de São Paulo. A gente compra esse cartão aqui e vale... A gente comprou aquele cartão e ele vale... A gente comprou valendo para 5 dias. E com ele você tem acesso a toda locomoção aqui. Pode ser de ônibus, de metrô, mas adivinha o que eu fiz? Fica a dica aí para você, gente. Quando eu passei no ônibus, você clica lá, ele faz o bip, né, de que tá cobrando na entrada. E tem quando você desce, porque ele cobra por trecho, daí tem o bip de saída. Eu encostei no leitor, mas não ouvi o bip, e na pressa né, o jarro para variar só desce, e eu não passei de novo. Então, como eu não passei de novo, o que aconteceu? O meu passaporte, né, de 5 dias, que eu comprei para me locomover durante 5 dias, e o ônibus continuou andando, ele percorreu tudo, e eu não consegui entrar hoje de manhã. E por quê? Porque ele tinha consumido todo o trajeto. Como eu não dei a saída, ele ficou rodando. Então meus 5 dias foi na primeira viagem. E agora eu tô tendo que comprar outro, né, preencher o cartãozinho de novo para poder continuar andando por aqui. Não façam isso, gente. Escutem o bip antes, não basta passar. Ele tem que confirmar a saída. Mas também tem que falar com o marido, né, para não sair descendo e deixar a mulher lá à mercê. Outra lei é de 2018, que é a Lei de Segurança Cibernética, que exige que os proprietários e as operadoras com infraestrutura de informações críticas cumpram, obviamente, políticas e padrões de segurança cibernética. E também exige que essa lei, né, cibernética, que é agora de 2018, exige que essas empresas que se encaixam nesse padrão realizem auditorias e avaliações de riscos, implementem também relatórios de incidente com constância. E por último, a gente tem a SCA, que é a Lei de Controle de Spam, que é uma lei de 2007, também regula, obviamente, o envio em massa de mensagens eletrônicas comerciais que não são solicitadas e que é um inferno, né, na nossa caixa de e-mails. Eles têm uma lei específica para isso, veja bem, para uso
desses spams enviados por telefone, e-mails, enfim. Então, todas essas leis aí têm o condão de proteger os dados pessoais nesse sentido, pelo menos de incomodar menos o usuário.